Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. Lembramos para você assinar o canal, recomendar para os amigos e, por favor, coloque seus comentários que são muito importantes. Vamos aqui à primeira notícia. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realizou audiência pública para discutir problemas enfrentados pelas empresas aéreas e por consumidores. Um dos assuntos foi o preço das passagens aéreas. Segundo o presidente da BEAR, o querosene de aviação representa 35% do custo de um voo, seguido por manutenção, mão de obra especializada, tarifas de aeroportos, impostos e até excesso de regulação. Pelo lado dos passageiros, as reclamações são de preços abusivos, falta de consideração e respeito para com os passageiros. O deputado Júlio Lopes, do Rio de Janeiro, salientou que é preciso um esforço dos parlamentares brasileiros para ampliar a malha de voos no Brasil. O preço de passagem aérea, ele tem uma lógica baseada em princípios de oferta e demanda. Então, esse é um problema muito sério, que as pessoas não entendem como o preço de passagem é feito. Então, você usa essas palavras carregadas, abusivo. O que que é abusivo? Alguém abusou de você? Ninguém abusou de você. Era o preço, você sabe, você foi lá e comprou. Essas decisões você toma todo dia, você resolve. Poderia ter ido de ônibus, não foi. Então não tem abusivo, ninguém está abusando. A empresa vai otimizar. Se tem uma procura, o preço é maior, é claro. Isso em qualquer área. Então, tem que lembrar algumas coisas sobre preço de passagens aéreas, tá? Airlines usam preço dinâmico, né? Onde os algoritmos eles ajustam o preço constantemente baseados na demanda e competição. Tem um preço de manhã, um preço de noite, um preço no dia seguinte. Então, quando as pessoas falam o preço da passagem aérea, qual o preço? Tem um monte de preço. Cada rota tem um preço diferente. Cada hora do dia tem um preço diferente, cada dia da semana tem tem um preço diferente, cada época do ano tem um preço diferente. Então, é um preço dinâmico, ele muda toda hora. Então, é importante entender isso. E preços são mais altos em dias e horários de pico. É claro, se você vai comprar um voo São Paulo-Rio, 4 horas da tarde, com aquele monte de executivos disputando um lugar naquele voo, que foram trabalhar em São Paulo, ou estavam no Rio de Janeiro, executivos que ganham bem, uma empresa paga, claro, o preço é maior, tem uma procura muito grande por um voo sexta-feira, 5 horas da tarde de São Paulo para o Rio de Janeiro. Então, claro, o preço é mais alto. Ah, então, isso é muito importante também, que preços mudam baseado em quão antes você compra o bilhete. Pessoas que compram com antecedência pagam menos, pessoas que compram em cima da hora vão pagar mais caro. Então, não tem nada de abusivo. Você deixou para comprar em cima da hora, não se planejou. E lembre isso: todo mundo que compra coisa em cima da hora vai pagar mais. Hotel, aluguel de carro, todo mundo cobra mais para aquelas pessoas que não planejam. Então, não planejar custa caro. O número de assentos vendidos também tem uma influência nas vendas futuras. Vai vendendo mais, vai aumentando o preço. Vai vendendo menos, a empresa abaixa o preço, vê se atrai mais pessoas. Existem dados históricos. A empresa aérea sabe que dia 21 de dezembro, 22 de dezembro, vão aparecer várias pessoas comprando passagens. Época do carnaval, feriados. Então, claro, sempre será mais caro. A empresa vai maximizar. Se tem muita gente procurando, você pode cobrar mais por um produto. Então, isso é muito importante entender quando você compra preço de passagens. Mas eles usam essas palavras carregadas. Em jornalismo, a gente usa palavras carregadas, né? Que nem eles falam, chutou a pessoa para fora do avião. Não, ela foi retirada, ninguém usou o pé para chutar ninguém. Mas, infelizmente, a mídia usa essas palavras que a gente chama palavras carregadas, né? Então, quando fala que é abusivo, pera, o que que é abusivo? O preço é normal, você decide se compra. Não tem nada a ver com a empresa aérea, né? Se você comprar nos dias certos, nos horários que não tem demanda, vai ser mais barato. Mas ninguém está abusando. O preço, ele tem uma lógica por trás, a empresa maximiza o seu lucro, né? Então é muito importante. Eu sempre penso, né, o que tem de políticos que ganham capital político, né, falando de aviação, deve atrair, deve dar bastante voto, se interferir na aviação, né?
Agora, uma outra também que envolve parlamentares envolvendo-se na aviação, né? A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realizará uma audiência pública para discutir o processo de relicitação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Um dos motivos da reunião é a dívida de 1,1 bilhão de reais que a concessionária tem com a União. E uma das origens do problema está na promessa que o governo faria de desapropriar áreas quando deu a concessão, o que não foi feito. E segundo a concessionária, isso custou muitas perdas para a concessionária. Ela poderia ter investido em hotéis naquela área que deveria ter sido desapropriada, né? Então também tem uma disputa grande aí pelo valor da indenização. A concessionária acha que tem um direito a uma indenização, a ANAC acha que o valor é outro. Então isso está se alastrando, né? Então está chegando aí nos políticos essa discussão toda. E uma coisa interessante é que esse processo de concessão de aeroportos, eu lembro que no ano 2000 tinha aula professor Vazig, né? Pus o livro dele aqui, esse livro vermelho, e ele era muito a favor de privatizar os aeroportos, ele conhecia bem o Brasil, né? E eu na época falei, será que vai dar certo? E ele falou, é muito importante fazer da maneira certa. Um erro pode gerar problemas sérios no futuro, né? E você vê que durante todo esse processo de várias áreas de concessão, tiveram que fazer alguns ajustes. Então, esse foi um dos problemas das concessões. Alguns detalhes não foram muito bem organizados e tiveram problemas no futuro, né? E então é muito interessante essa conversa que eu tive com o meu professor. Ele falou: olha, o importante é fazer bem feito, porque o mundo vai estar olhando o Brasil. O Brasil está sendo um pioneiro em privatizar tantos aeroportos assim, né? Então, ainda temos tendo alguns problemas de contratos de privatização de aeroportos aí, que esperamos que seja resolvido, né? Mas é o problema que a gente fala também, né? Que você pode ter boas ideias mal implementadas. De repente, a privatização foi uma boa ideia, mas foi mal implementada. Tudo depende de ter sido feito um bom contrato para as duas partes, né? E então agora estão surgindo alguns detalhes aí sobre falhas que foram feitas no contrato inicial, né? Você prometer uma coisa e não fazer, está gerando problemas até hoje aí para Viracopos. Ah, agora, uma interessante, a gente fala pouco desse setor do Brasil, mas nós temos amigos aí que é muito interessante, que é o DECEA, né? O Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DECEA, irá modernizar o espaço aéreo ah, na área terminal do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A ideia é aumentar a eficiência operacional e reduzir o consumo de combustível. O DECEA é a organização militar brasileira responsável pelo controle, vigilância e defesa do espaço aéreo do Brasil. Eles têm órgãos regionais que são chamados de SINDACTAS, né? E uma coisa que eu lembrei desse assunto foi o acidente da Gol, né? Que envolveu um certo problema no tipo de rota, os aviões estavam em altitudes iguais, então eu acho que aquilo ficou um pouco marcado no Brasil de tentar eh, revisar muitos dos procedimentos que são antigos e de épocas que os equipamentos eram diferentes também, né? E eles fizeram uma reestruturação em São Paulo, tivemos eles em um programa explicando, e eles já estão há alguns anos trabalhando em todo esses sistemas de modernizar o sistema de tráfego aéreo, o que economiza combustível para as empresas, tempo para os passageiros também, né? E uma coisa interessante é que agora existem tecnologias mais modernas que ajudam a melhorar o sistema, né? Um sistema chamado ADS-B, que é navegação por satélite, radares mais avançados, comunicação digital, né? Um sistema CPDLC. Agora o uso de inteligência artificial, até torres remotas. Tem aeroportos que não tem mais torre de controle, tem câmeras de vídeo, microfones e um controlador de uma área remota pode atuar naquele aeroporto de maneira remota. Então, tem muita tecnologia nova e eles estão usando para isso. E aqui tem um exemplo muito legal que economiza muito combustível aqui, que em Atlanta é o V-Taxway. É uma pista de táxi que vai por trás da pista. Então você não precisa interromper as decolagens para fazer os aviões cruzarem a pista, né? Só um sistema desse economiza
tempo e dinheiro para as empresas, né? Então, tem que lembrar, né? Eu sempre falo de aviação, a história do saquinho de amendoim, né? A Southwest servia saquinho de amendoim, daí alguém perguntou quanto custa um saquinho de amendoim? O cara virou lá e falou 150 milhões de dólares. Nossa, um saquinho de amendoim? Falou, então, você não pode pensar num saquinho de amendoim, você tem que pensar o número de voos, o número de saquinhos de amendoim por voos, né? E a mesma coisa combustível, né? No avião, né? Você economiza aí 15, 20 litros de combustível, mas pensa no número de voos todos os anos, a quantidade de voos, e isso dá uma boa diferença no fim do ano, né? E quantas pessoas às vezes perdem uma conexão por causa de 5, 10 minutos? De repente, aqueles 5, 10 minutos que você chega antes pode fazer uma diferença se você pegar uma conexão ou não, né? Então, um bom trabalho aí do DCEA, nós temos várias pessoas do DCEA, alto nível, um pessoal muito bem educado, nível internacional, o Brasil está equiparado como qualquer país do mundo nessa área, tá? Parabéns aí ao DCEA por esse trabalho aí, ah, sendo feito agora no aeroporto de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, tá? Agora uma da Delta Airlines aqui, né? A Delta Airlines e a Aeroméxico estão movendo uma ação na justiça americana contra o Departamento de Transportes dos Estados Unidos por ter determinado o fim de um acordo de cooperação entre as duas empresas. Para o Departamento de Transporte, esse acordo dá 60% dos voos entre a Cidade do México e os Estados Unidos para esse grupo, da Aeroméxico e Delta, afetando a competitividade da rota. As empresas, por outro lado, defendem que o acordo é bom para os passageiros estão voando, têm as opções e é bom para a economia do país. Então, aqui o Departamento de Justiça é muito sério, né? Não é a ANAC que tem que fazer aqui, é o Departamento de Justiça que vai atrás e eles defendem a competição, né? Eu estava olhando uma vez aqui, nenhuma empresa tem mais que 17% do mercado aqui nos Estados Unidos. Então, esse acordo entre as duas empresas é um joint venture, né, que é uma aliança de negócios com um fim específico em alguns casos. Eles compartilham recursos, capital, conhecimento, né, uma empresa atende a outra, por exemplo, equipamentos, pode usar uma da outra. No mesmo caso, a Delta e a Latam, eles têm um tipo de acordo assim, um joint venture, né? Mas eu lembro que uns anos atrás eu escrevia para a Airline Geeks e eu ia escrever um artigo chamado O Império da Delta. Daí eu pedi para o editor, falei, escreve você, porque eu moro aqui em Atlanta, não sei se pode dar algum problema, né? Mas o que eu ia falar naquele artigo era sobre a habilidade da Delta de formar boas alianças e acordos, né? E você vê, na Latam, na América do Sul, eles têm a Latam, a WestJet no Canadá, a Aeroméxico, a Virgin Atlantic na Inglaterra, a Air France KLM na Europa, a Korean na Ásia, a Indigo na Índia. Então eles montaram realmente uma empresa mundial, né? Quase que um império. Então o Departamento de Justiça fica de olho neles, né? E tem sido muito lucrativo essas alianças, né? Eu até tenho uma crítica da Azul, por exemplo, ela demorou para forjar boas alianças, né? E eu lembro, por exemplo, aqui conexões muito ruins. Os pessoal reclamam para ir de Atlanta, pegar uma conexão com a Azul, não tem conexão boa. Então, quando você tem boas alianças, você casa as conexões de maneira que beneficia o passageiro, né? E para entender isso também, você tem que entender o passageiro corporativo. Eu converso com pessoas aqui que já tiveram em 80 países, né? Então, eles valorizam uma empresa que a gente chama one stop, faz tudo, né? Você vai lá, eles te colocam em qualquer lugar no mundo. Então, o passageiro corporativo, grandes empresas valorizam empresas que nem a Delta, que te colocam em qualquer lugar do mundo, né? A Coca-Cola está aqui, imagina para onde os executivos da Coca-Cola têm que viajar todo dia, né? Então, é muito importante forjar boas alianças para levar os passageiros. E o Departamento de Justiça está contestando essa aliança da Delta com a Aeroméxico. Então vamos ver aí o que dá daqui para frente aí, o que eles vão resolver disso. Um interessante agora, né, a empresa AV8, né, AV8, Air Capital, em colaboração com a Pan Am Brands, dona da propriedade da marca intelectual da Panam, estão em conversações para restaurar a Panam como empresa aérea com voos regulares. E já foi dado o início agora do processo de certificação. A empresa seria baseada em Miami e operaria uma frota de Airbus.
E um processo de certificação de empresário nos Estados Unidos, que a gente chama de parte 121, pode levar aí de 18 meses a 2 anos, né? Recentemente, esses dois grupos se reuniram, né, durante o verão para acessar a dinâmica do mercado e ver a possibilidade dessa empresa. Eles analisaram a infraestrutura operacional, frota, a estrutura financeira e e lembrar, né, que a Panam já foi um ícone da cultura americana, né, e é responsável por muitas inovações. Ela terminou suas operações em 1991 devido a custos altos, dívida alta e dificuldade de se adaptar ao período pós-desregulamentação. Então, quando a competição aumentou, empresas que não estavam preparadas tiveram problemas. Quem acostuma com o governo ajudando ou certas coisas, quando teve esse processo, muitas empresas faliram, né? Porque antes o preço era controlado pelo governo. Quando tiveram que competir de verdade, quem não estava preparado teve problema. Essa empresa, a V8 Air Capital, é uma empresa fundada em 2016, focada em empresas aéreas. O responsável pela empresa é Ed Waggle, um veterano da indústria com mais de 40 anos de experiência. A Panam foi um símbolo de luxo e glamour em viagens intercontinentais e permanece sendo um símbolo cultural. Ela chegou a ter 226 aeronaves e voou para 87 países nos 6 continentes. E eu estava pensando aqui, né? Eu trabalhei com o Dr. John Lansing, que ele escreveu esse livro sobre Business Plan for Airlines, e eu corrigia os trabalhos dos alunos. Todos os alunos tinham que fazer um business plan de empresa aérea, tinham as ideias, eu tinha que analisar os pontos falhos dos alunos. Então, uma das coisas que eu olhava muito era a competição. Muitos deles não levavam em consideração competição, então era tudo muito bonito, aquela coisa linda, vamos começar uma empresa aérea, né? Mas às vezes era difícil enfrentar a realidade. E eu estava pensando, Panam, né? Será que essa marca tem influência nas novas gerações? Muita gente de empresa hoje aí nasceu em 91, né? Então nem sabem o que a Panam representou. Então é importante saber se essa marca ainda tem esse poder que eles acham que tem. Então, para as novas gerações, eles têm planos de fidelidade de outras empresas. Será que eles vão querer viver no passado, né? Então é o problema do sonhador que quer abrir uma empresa aérea, né? A minha classe de MBA aqui, metade da classe queria abrir uma empresa aérea. Então aqueles sonhadores assim, às vezes não pensavam muito na realidade, né? E essa dificuldade de abrir empresa aérea, né? Você ser realista sem ser pessimista. Você pensa demais nos problemas, você nunca vai abrir uma empresa aérea. Mas se você também não pensa nos problemas, você vai falir. Então, como que você acha esse equilíbrio, né? Mas é o que eu falei para vocês, né? Eles vão querer voar de Miami, muita competição em Miami, imagina. Então, vamos ver do que sai aqui para frente. Mas aparentemente parece mais um plano meio de sonhador, assim, do que um plano que pode dar lucro no futuro, né? E temos que lembrar também, os competidores não vão ficar a- aplaudindo, que beleza, vamos trazer a Panam de novo, né? Os competidores vão colocar voo lá e fazer o que puder para fazer a empresa falir, né? Não tem nada de glamour, de sonhador, né? Competição no dia a dia é muito difícil, né? Mas tá aí, vamos ver aí o logo da Panam aí se aparece nos aviões no futuro aí, tá? Agora, uma interessante de Portugal, né? E eu achei muito interessante essa notícia. A TAP está para ser parcialmente privatizada. E olha, o economista Daniel Traça, professor catedrático de economia na Nova School of Business, ele presidirá a comissão que irá assegurar a transparência e imparcialidade no processo de privatização da TAP. Eu acho que isso é muito importante o que eles falaram, né? A transparência desse processo é prioridade para o governo. Por isso, deve ser acompanhado de forma objetiva e isenta por uma terceira entidade. Olha que interessante, até o governo achou importante por alguém isento para evitar a influência política nesse processo. Então, achei isso muito interessante. Outros dois integrantes da comissão incluem Luiz Cabral, professor na Universidade de Nova York, e Rui Albuquerque, professor no Boston College. Então você vê gente muito bem estudada.
Então é muito importante, eu achei legal essa coisa, a questão da isenção e acompanhamento do caso. Eu lembro um caso lá de Porto Alegre, na reforma do aeroporto de Porto Alegre, a OAB quis entrar no meio e falou: olha, estão precisando de alguém que seja isento. Está cada um puxando para o seu lado, a concessionária puxa para o seu lado, o outro puxando aqui. E eles tentaram fazer esse papel de isenção. Nós vamos analisar o caso friamente. Então, isso que falta às vezes. Eu vejo esses encontros de aviação no Brasil, nunca tem os isentos. Tem cada um puxando do seu lado. Isso só ouve a história só pelo lado de um ou de outro. E falta muitas vezes aquela isenção. Peraí, essa pessoa ela não tem, não está de rabo preso com ninguém. Vamos ver o que essa pessoa fala. Então falta muito essa questão dos isentos falarem nessas encontros e conferências e discussões que tem no Brasil, né? O interessante sobre esse processo, né, é que o novo acionista, na verdade, ele vai ficar com 44,5% e 5% vão para os funcionários. Então, o novo acionista ele não vai ter o controle total da empresa. E então é isso. No total seriam privatizados 49,9%. Mas eles deixaram claro também que eles podem, no futuro, ter uma segunda fase e passar a uma parte para os acionistas maior. Mas não tem nada definido. E um dos grupos declarou isso: olha, a gente não está interessado se for privatização parcial. E essa é a grande questão. Só o lado do dinheiro, a gente quer tomar decisão, a gente quer mandar na empresa também, né? Então, essa é uma coisa que faz esses grupos pensarem, né? E os três grupos interessados seriam o grupo Lufthansa, a Air France KLM, a IAG, que é a British Airways e Iberia, seriam os grupos interessados. E uma das coisas importantes que eles estão de olho são as rotas para o Brasil, as rotas para os países africanos de língua portuguesa e as rotas para os Estados Unidos. A TAP tem muitas boas rotas para os Estados Unidos. Então, estariam interessantes disso, né? A dificuldade ali é o aeroporto de Lisboa, que ainda é muito restrito, então essa seria um ponto negativo nesse processo, né? Mas, ó, vamos lembrar que a TAP opera voos diretos de Guarulhos, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e até outros destinos, né? E também opera com code share da Latam para outras cidades, code share com a Gol e Azul também. E os voos do Brasil representam 30% do faturamento da TAP. São 13 cidades com voos diretos e 34 com conexões. Então, quem for que investir na TAP tem que lembrar que pode afetar o Brasil de alguma maneira, né? Mas a TAP tem uma presença muito forte no Brasil. Então, vamos ver o que sai aí. Deve ser um processo aí, eu olhei, são 4 fases, pode levar talvez um ano a conclusão de todo o processo, né? Mas vamos lembrar que é parcial, não é uma privatização total. Então vamos ver o que acontece aí e de algum jeito afeta o Brasil, né? O que for decidido nesse processo. Mas lembrar disso, né? Pessoas isentas para acompanhar o processo. E às vezes é isso que eu sinto falta no Brasil. Tem um grupo isento, alguém isento que está acompanhando os processos. Então isso é uma lição aí para aprender com o governo português. Mas tá bom, esses são comentários de algumas notícias da semana. Pedimos mais uma vez que você assine o canal, deixe seus comentários, recomende para os amigos. Obrigado.